Vamos falar com a Carol, então. Carol Menezes, obrigada por ter vindo. Carol, psicanalista, é fono, consteladora, musicista e tem mais um punhado de coisa aí. Agora, a constelação entrou como na sua vida? A constelação entrou como paciente, né? Eu acho que todo mundo se torna terapeuta de alguma maneira, eu como psicanalista também, justamente porque você precisa de alguma coisa, né? Sempre então, assim, né? Sim, aí você vai, busca, gosta, fala, vou estudar mais sobre isso. Eu sempre fui mais interessada nessas questões terapêuticas. Inicialmente achava que era uma coisa muito esquisita, sempre fui muito religiosa, então eu achava, nossa, isso aqui deve ser alguma coisa errada. E eu fui me desbloqueando, entendendo que as coisas não são bem assim. Quando eu fui conhecer realmente a constelação, eu percebi que não era uma técnica religiosa, que não tinha nada a ver com aqueles tabus que as pessoas pensavam e me diziam. E foi transformador para a minha vida e para os meus clientes também. Explica então para mim, o que é exatamente a constelação? A constelação é uma técnica de análise e talvez a gente possa até usar o termo cura, né? É um processo que acontece onde você consegue entender algumas questões que são transgeracionais. Então, quando eu falo transgeracional, penso através das gerações. Então, muitas vezes nós temos dinâmicas familiares, dinâmicas que são inconscientes, que fazem com que as coisas se repitam, tanto na minha própria vida, quanto na vida dos meus antepassados. Então, quando eu olho, por exemplo, casamentos. Então, casamentos que deram errado na família. Aí você vai ver que o seu casamento não deu certo, mas da sua mãe às vezes não deu, ou de uma tia não deu, da avó não deu. São muitos casamentos que não deram certo. E por que isso, né? O que acontece que isso se repete tanto? Ou questões financeiras. Eu, de repente, ganho bem, mas o dinheiro não para na minha mão. Sempre que eu recebo um dinheiro melhor, acontece alguma coisa, o carro quebra, a geladeira quebra. Sabe aquelas coisas que você fala, gente, não é possível que está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo? Geralmente existe alguma dinâmica inconsciente, transgeracional que está por ali e a gente precisa olhar e liberar. E tudo está voltado na base familiar? O seu sistema, né? Então, se a gente pensar, não é só familiar, núcleo familiar, minha mãe, meu pai, eu, irmãos, tem a ver com algo que ultrapassa gerações. Então, a dinâmica que a gente sempre observa são 3 pontos muito importantes quando a gente pensa em transgeracional ou quando a gente pensa em equilíbrio na nossa vida, né? Então, a gente vai pensar nas ordens do amor, que o Bert Hellinger, que é o fundador dessa técnica. Ele é alemão? Alemão. Foi padre, psicanalista e ele foi 20 anos padre. Que legal! E ele criou essa técnica. Quando você lê os livros dele, você entende a coisa mais pura da constelação. Sai um pouco essa história da religiosidade, porque depende muito do próprio terapeuta. Então, às vezes, o terapeuta tem alguma questão religiosa e ele vai incluindo. Né? Então, buscar essa técnica mais pura é interessante já para você que tem um bloqueio religioso, uma questão ali que fica um pouco mais receoso. Por exemplo, não vou fazer porque eu tenho religião X. Minha religião talvez não permite. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O fundador não colocou nada disso, né? Mas eu vou pensar então em 3 pontos principais, que ele chama de ordens do amor. Hierarquia, equilíbrio e pertencimento. A hierarquia, ela se refere a quem veio primeiro. Então, a gente verifica muitas vezes os filhos tratando os pais como crianças, infantilizando esses pais, ou os próprios pais se colocam como crianças e o filho tem que cuidar desses pais de uma forma não muito comum, né? Não no caso de uma doença, estou falando de uma vida normal, aqueles pais parecem que estão fazendo birra, ou o filho que foi criado pelo avô, pela avó, e aí não tem esse contato com os pais, o filho mais novo que é o que gerencia a família, os outros irmãos menos. Então, existe uma ordem, né? Quem veio primeiro? Quando eu não olho essa ordem, né? Quando eu infrinjo essa hierarquia, geralmente eu vou ter alguns problemas. E a gente pode ver isso nas clínicas psicológicas, na minha clínica lá de psicanálise. Né? Então, eu sofro porque eu tenho que cuidar dos meus pais e eles parecem 2 crianças. Traz um sofrimento. Quando eu devolvo esse lugar para eles, junto ali à constelação, eu consigo liberar questões que estão travadas. Então, a hierarquia é uma. Pertencimento, todos têm direito de pertencer.
Então, você imagina o seguinte, quantas pessoas na nossa família, transgeracionalmente, pensando muitas e muitas gerações passadas, não foram excluídas dessa família por questões que talvez algumas ainda sejam tabu hoje, mas antes eram muito mais complicadas. Brigas familiares, homossexualismo, mães solteiras, estupros, assassinatos. Então, todas as dinâmicas que causaram situações de exclusão, muitas vezes hoje ficam ali latentes também, atrapalhando ali essa dinâmica familiar. Né? Então, o pertencimento, todos têm direito de pertencer, não existe um certo e um errado, todos têm direito de pertencer. E o equilíbrio, que seria essa terceira lei, que se refere ao dar e receber. Então, eu dou algo para você e eu também preciso receber algo em troca, mas não no sentido de ser interesseiro, mas em equilibrar as relações. Por exemplo, no caso de um marido e mulher. Então, a mulher faz muito pelo homem, ela se doa, ela cuida, nutre, e ela vai se afastando, ela se torna tão distante desse marido que ela se torna mãe desse marido. E aí é quando esse casamento muitas vezes acaba, né? Então, o dar e receber no sentido de troca, né? Tem que haver um equilíbrio nas relações. Então, são essas 3 leis. Essas 3 leis do amor. Eu vi que você trouxe aqui, eu vou tentar puxar aqui pra frente sem derrubar. O que você fez aqui, Carol? Aqui vamos pensar numa dinâmica aqui, vamos pensar num casal divorciado, por exemplo, ou às vezes nem tá divorciado, tá? Vamos pensar então que eles estão juntos. Esse aqui é o homem. Esse é o homem. É a mulher. Isso. Tá, então deixa eu virar ele pra cá, ó, só pra você ter, que tá pegando ali no Erlei. Ótimo. Isso. Tá. Essa é a frente. Aí imagina assim, chegou o cliente e você pede para posicionar. A pessoa fala, olha, eu estou casada ainda, mas eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento. Aí você pega e fala, posiciona então aqui o seu marido, posiciona você no campo, posiciona, enfim. E aí você vai observando que existem algumas situações que você já pode fazer uma leitura. Isso aqui não é sobre constelação apenas, isso aqui eu estou tratando, inclusive, sobre a terapia familiar sistêmica. Isso são técnicas usadas em outras formas terapêuticas, né? Então, os bonecos, eles não são a técnica usada inicialmente pelo Bert Hellinger. Ele usava movimentos corporais. Pessoas. Né, a gente chama de campo, porque isso aqui cria uma espécie de campo magnético, né? Então, você faz um acesso através do que você emana no ambiente. Aí a gente entra em física. Você analisa. Né? Então, a gente analisa. Então, vamos supor que você é minha cliente e você fez esse posicionamento aqui. Porque você que sabe como está, como então, você sente. Então, é o cliente que posiciona. Eu sou essa que faz de conta é minha mãe, essa é minha filha. Depende do terapeuta, mas em geral, sim. Né? Quando eu trabalho com bonecos, eu peço para o cliente posicionar, porque ele vai fazer a leitura e você não percebe. Você posiciona sem perceber. Você coloca ali o boneco e, de repente, agora vamos analisar. O que você está vendo aqui? Eu estou vendo que essa deve ser a mãe dela, ou a avó dela. Ela tá virada de lado, olhando para um bebê, de costas para o marido. E essa aqui possivelmente deve ser a filha dela, ou a irmã mais nova dela. Ela também não tá olhando para ela. Exatamente. Então, vamos pensar que é uma família que tem um filho, que tem, né, uma avó que é muito importante nessa dinâmica, mãe dessa. E é exatamente isso, olha, eles estão casados, só que esse marido, ele não olha para ela, nem a esposa olha para ele. Ele tá até fora daqui, né? Ele tá tão longe. Exatamente. Ele foi excluído, ó, isso é um processo de exclusão. Dentro lá do pertencimento, esse marido ele foi excluído. Daí essa criança aqui pode tanto ser um bebê que nasceu, quanto um aborto. Essa criança pedindo o olhar dessa mãe, essa mãe não olha para essa criança e essa mãe focada, provavelmente aqui, né? Aqui eu representei uma situação em que essa mulher perdeu esse bebê. É muito comum em situações de aborto as mulheres ficarem inconscientemente focadas nesse bebê que faleceu. Entendi. Inconsciente? Inconscientemente, porque assim, na nossa sociedade isso é uma coisa que não se fala. É como se fosse natural, perde mesmo. E não é assim. Mas é uma vida, né? É uma vida que foi. A mulher, ela sente, mesmo que a mulher não saiba que estava grávida, muitas vezes,
existe aquela lembrança, aquela memória, porque são células dentro dessa mulher. Essa criança, ela já tinha uma alma, tudo isso está envolvido, né? Então, muitas vezes, essa mãe, ela tá focada nesse bebê e não consegue olhar para o seu filho. E aí, essa criança que, de repente, deveria estar próxima da mãe, está próxima da avó, porque é onde se sente segura. Mas daí o que isso poderia tratar? Porque ela tá, no caso aqui, tratando o casamento dela. Por exemplo, o casamento, ou poderia dizer que a criança tem uma doença, alguma coisa. Ah, meu filho tá sempre doente, não sei o que acontece. Aqui eu representei uma dinâmica muito comum. Então, de acordo com o que a pessoa trouxe de problema, a gente vai fazer as liberações com o que aconteceu aqui. Então, aqui eu poderia, se o desejo é permanecer casado, a gente vai fazer um trabalho aqui de conversar com esse marido, né? Tá? Mas antes disso, até eu liberaria esse bebê. Então, assim, olha, eu te acolho, a gente dá um nome para esse bebê que essa mulher perdeu. Isso aqui é muito importante. Tá. Né? Quem perdeu o bebê, inclusive, que está assistindo, né? Dar um nome, olhar para isso, viver esse luto, né? Muito importante. Mesmo que tenha feito 10, 20, 30 anos? Mesmo, porque talvez isso ainda esteja interferindo na sua vida. Talvez até a criança que veio se sinta que falta algo na vida dela, né? Come por dois, muitas vezes. Se for gemelar, muitas vezes acontece de na gestação um é absorvido, acontece ou perde um e o outro permanece. Essa criança que fica, muitas vezes ela é obesa, muitas vezes ela trabalha demais, ela tem talvez até um déficit de atenção ali. Por quê? Porque ela tinha uma outra energia que não tem mais. Então, ela vive pelo outro. Ou o contrário, ou come demais e vive demais pelo outro, ou não vive pelo outro. Aquela criança apática que não vai para a vida. Por quê? Em honra àquele que partiu, eu não tenho direito de viver. Gente, a constelação, ela é muito enorme, muito abrangente. Então, hoje a gente conseguiu conhecer um pouquinho, para a gente entender o que é, para mostrar para vocês como é que funciona, o que pode tratar. E pode tratar, por exemplo, casos de dependência química, pode tratar alcoolismo, relacionamentos, doenças. Você pode constelar uma doença. Tá? Pelo menos de doença autoimune ou não, um câncer você pode também constelar e por aí vai. A Carol veio para dar um gostinho pra gente. Queria agradecer que você veio, porque tanta coisa. A gente falou 20 minutos. Já? Não, nem acredito. Não é? Mas a Carol vai voltar e a gente vai falar mais sobre isso. Se você gostou, você tem dúvidas, manda pra gente no 43 999520380, que a gente manda pra Carol, isso. Tá? E a Carol volta pra responder. Obrigada. Você está, aliás, maravilhosa. Você sempre está. Amei. Obrigada.